Quando a CEO viu o teste em sua bolsa, ficou boquiaberta. Gravidez. O insistente apito do monitor de status do servidor era um metronome que marcava a contagem regressiva para o desastre. Julian Croft estava diante da vasta parede de vidro de seu escritório, as luzes da cidade que havia conquistado se espalhando abaixo dele como um tapete de estrelas despedaçadas. Ele via o reflexo de um homem que tinha tudo e não sentia nada. 42 anos, arquiteto de um império tecnológico, e mais isolado do que a pálida lua suspensa no céu negro como tinta. Seu mundo era de dados, de algoritmos, de resultados previsíveis. As pessoas eram variáveis que ele aprendera há muito tempo a controlar ou descartar. Então, o silêncio estéril de sua noite foi quebrado por uma ligação urgente da segurança. Havia ocorrido um incidente no andar de digitação de dados. Uma funcionária havia desmaiado. Seu primeiro instinto foi de irritação. Uma interrupção. Um problema humano em sua máquina perfeita. Estava prestes a delegar, a deixar o Departamento de Recursos Humanos lidar com toda a papelada, mas algo na voz do chefe de segurança, uma nota de preocupação genuína, o fez parar. Julian se viu descendo de seu trono corporativo, seus sapatos de cor italiano silenciosos sobre o mármore polido, enquanto caminhava até a origem do caos. Ele a viu então. Uma jovem, assustadoramente pálida, cercada por paramédicos preocupados. Sua bolsa havia caído, espalhando o conteúdo sobre o carpete cinza industrial. E ali, ao lado de uma carteira gasta e uma maçã pela metade, estava um pequeno bastão branco e rosa. Um teste de gravidez positivo. Observou enquanto os paramédicos a colocavam em uma maca, seus olhos abrindo por um instante em um lampejo desorientado. Naquele momento, ela ouviu Julian Croft, o fantasma formidável na máquina de sua vida cotidiana, e um lampejo de puro terror cruzou seu rosto antes que ela sucumbisse novamente à inconsciência. Ele pensou que fosse apenas mais uma engrenagem, mais uma linha em um relatório de folha de pagamento. Estava prestes a descobrir que ela era a chave para a sobrevivência de sua empresa, e para sua própria redenção. Helena Vance vivia em um mundo de cores apagadas e de quieta desesperança. Seu apartamento era pequeno, mas meticulosamente limpo, um testemunho de um espírito que se recusava a ser derrotado pelas circunstâncias. Os móveis eram de segunda mão, as cortinas finas, e a vista da janela dava para uma parede de tijolos, mas tudo tinha seu lugar. Em sua mesinha de cabeceira, ao lado de uma pilha de livros de programação avançada da biblioteca, havia uma única fotografia granulada de ultrassom colada a um espelho rachado. Era sua estrela guia, o pequeno coração pulsante que lhe dava forças para enfrentar cada dia exaustivo. Aos 28 anos, deveria estar projetando o futuro, construindo a arquitetura digital do novo mundo. Tinha a mente para isso, um gênio raro e intuitivo para enxergar a poesia elegante em sistemas complexos de código. Em vez disso, passava 10 horas por dia digitando números em uma planilha, sua mente brilhante acorrentada ao ritmo mecânico da entrada de dados. 2 anos antes, Helena havia sido uma estrela em ascensão na Omnicorp, arquiteta de software líder, elogiada por suas soluções inovadoras. Mas descobriu um segredo, uma porta dos fundos no software principal que vendia dados de usuários ao melhor comprador. Era uma traição monumental à confiança. Armada com a integridade férrea herdada de seu falecido pai, um jornalista de cidade pequena, reuniu provas e denunciou. O escândalo foi imenso. As ações da Omnicorp despencaram, executivos foram demitidos, mas no mundo implacável da tecnologia, a mensageira foi punida tão severamente quanto os culpados. Foi colocada na lista negra, de forma silenciosa e permanente. Nenhuma empresa quis contratá-la. Suas economias se esgotaram, seus contatos desapareceram, e ela se viu ali, grávida, sozinha e invisível, trabalhando em um emprego que mal pagava o aluguel, mas que sufocava sua alma. A vida de Julian Croft era a antítese da de Helena. Sua cobertura era um monumento à riqueza minimalista, uma vasta extensão de vidro, aço e mármore branco que parecia menos um lar e mais uma galeria de arte cara onde a arte estava conspicuamente ausente. Seus dias eram brutalmente eficientes, programados ao minuto, suas interações regidas pela lógica e pelo interesse. Havia transformado a Ethelred Technologies de uma startup de 2 pessoas em uma garagem um gigante global, movido por uma ambição implacável que deixava pouco espaço para conexões humanas. Aprendera, da pior forma, que pessoas eram passivos. A lição havia sido dada por sua ex-esposa, uma mulher que ele amara com uma profundidade que agora achava embaraçosa. Construiu seu primeiro sucesso para ela, colocou-a a seus pés como um troféu, apenas para descobrir que ela vinha desviando fundos dele havia anos, em conluio com seu antigo sócio. A traição não foi apenas financeira, foi fundamental. Destruiu sua capacidade de confiar, substituindo-a por um cinismo frio e calculista. Decidiu então que só confiaria em sistemas, em código, em coisas lógicas e previsíveis. Pessoas, com suas emoções confusas e agendas ocultas, eram um risco que não estava mais disposto a assumir.
Tornou-se um homem que confiava mais em algoritmos do que em desculpas, um rei em um castelo estéril e solitário de sua própria criação. O choque de seus mundos havia começado de forma sutil, dias antes do colapso. Julian havia percorrido os andares, um evento raro e intimidador para seus funcionários, sua presença lançando um frio palpável sobre o escritório de planta aberta. Passou pelo departamento de digitação de dados, uma seção que normalmente ignorava, e seu olhar recaiu sobre uma jovem que trabalhava com uma intensidade calma e singular. Era Helena. Notou a palidez de sua pele e as olheiras sob seus olhos. Não viu luta, mas ineficiência. Um elo fraco. Mais tarde naquele dia, em uma reunião com seu diretor de operações, fez um comentário breve e desdenhoso. Precisamos otimizar o setor de dados. Alguns daqueles trabalhadores parecem exaustos. Corta o excesso. Precisamos de executores, não de passageiros. O diretor assentiu obediente, tomando nota. O comentário foi cruel, desapegado e absolutamente típico do homem em que Julian se tornara. Ele a havia julgado, pesado e descartado sem saber absolutamente nada sobre a guerra que ela travava todos os dias apenas para aparecer no trabalho. Essa lembrança agora o cutucava na consciência com uma nitidez incomoda. Nos dias que se seguiram ao colapso de Helena, Julian percebeu que não conseguia apagar da mente a imagem de seu rosto aterrorizado nem a realidade crua do teste de gravidez caído no chão. Era uma intrusão da vida bagunçada e complicada em seu mundo ordenado e estéril. O hospital informara que ela sofria de exaustão severa e desnutrição, mas que tanto ela quanto o bebê estavam estáveis. O Departamento de Recursos Humanos já havia iniciado a papelada para sua licença médica. A máquina funcionava como projetado. Mas, pela primeira vez em uma década, a resposta da máquina não era suficiente. Sentiu um impulso inexplicável, uma curiosidade insistente que desafiava sua própria lógica. Convocou seu chefe de segurança, um homem discreto e leal chamado Arthur, ao seu escritório. Quero que descubra tudo o que puder sobre Helena Vance, ordenou Julian, sua voz sem trair o estranho conflito que fervilhava dentro dele. Seu histórico de trabalho, sua formação, tudo. Quero saber quem ela é. Disse a si mesmo que era uma medida de precaução, um procedimento para garantir que não houvesse riscos à empresa. Era uma mentira. Aquilo era pessoal. Arthur voltou em menos de 24 horas com um dossiê fino e discreto. Julian o dispensou e abriu o arquivo. Leu, e as paredes cuidadosamente construídas de seu mundo começaram a ruir. Viu seu brilhante histórico acadêmico em uma universidade de ponta. Viu as avaliações entusiásticas de seus primeiros anos de carreira, os prémios por seu trabalho inovador em arquitetura algorítmica. Então chegou à seção sobre a Omnicorp. Leu sobre o escândalo de venda de dados, cujos detalhes vagamente lembrava das notícias, e viu o nome dela listado como uma fonte anônima. O relatório detalhava seu subsequente banimento, as portas fechadas, as chamadas não retornadas, a lenta e dolorosa queda de prodígio da indústria digitadora de dados. Uma onda de algo parecido com vergonha o invadiu. Ele a havia chamado de elo fraco. Aquela mulher havia enfrentado, sozinha, um gigante corporativo corrupto, sacrificando toda a sua carreira por um princípio. Possuía um tipo de coragem que ele só havia lido em livros. A narrativa que construíra dela, uma funcionária ineficiente e frágil, se despedaçou, substituída pela imagem de uma titã no exílio. Impulsionado por essa nova e desconcertante realidade, Julian fez algo que não fazia há anos. Desviou de sua agenda. Entrou em seu reluzente carro elétrico e dirigiu. Deixou para trás os cânions de aço do distrito financeiro e seguiu para os bairros mais antigos e desgastados da cidade. Encontrou a Rua de Helena, uma fileira modesta de prédios de tijolos gastos com escadas de incêndio em zigue-zague pelas fachadas. Era um mundo completamente diferente de sua cobertura. Estacionou do outro lado da rua, sentindo-se um intruso, um observador de outra espécie. Então a viu, caminhando lentamente pela calçada com uma pequena sacola de compras. Parecia frágil, embora seus ombros estivessem firmes com uma determinação silenciosa. Parou para ajudar uma vizinha idosa, uma mulher encurvada que lutava com suas próprias sacolas, carregando-as pacientemente até a entrada. Julian observou enquanto a idosa lhe dava tapinhas no braço, o rosto enrugado e iluminado por um sorriso agradecido. Era um ato pequeno e simples de bondade, mas para Julian foi uma revelação. Em seu mundo, cada interação era uma transação. Ali, naquele mundo que havia desprezado tão facilmente, existia uma moeda que havia esquecido, a simples decência humana. Sentado em seu carro de 6 dígitos, uma fortaleza de engenharia moderna, sentiu uma pobreza interior profunda e perturbadora. A crise chegou sem aviso. Não foi um ataque de força bruta, nem uma invasão barulhenta e desajeitada que disparasse alarmes. Foi algo muito mais sinistro. Um fantasma em sua própria máquina. Estava em uma reunião noturna com seu conselho de administração por videoconferência quando chegaram os primeiros relatórios.
Seu diretor de tecnologia, Marcus Thorne, um homem cuja arrogância só era igualada por seu brilhantismo, apareceu na tela com o rosto pálido. Temos um problema, disse Marcus, a voz tensa. Um grande. Era uma bomba lógica, um código malicioso tão elegante e insidioso que havia enganado todos os sistemas de segurança multimilionários da empresa. Não estava roubando dados nem os apagando, estava corrompendo-os sutilmente, reescrevendo o código fundamental em nível granular. Registros financeiros, dados de clientes, algoritmos proprietários, tudo estava sendo lento e silenciosamente envenenado. Cada tentativa de correção só acelerava a corrupção, como tentar capturar fumaça com uma rede. O vírus havia sido projetado para imitar a lógica do próprio sistema, usando seus protocolos contra ele. Para um observador externo, tudo parecia perfeitamente normal, mas em poucos dias, a Ethelred Technologies estaria funcionalmente falida, com seus dados reduzidos a uma sopa digital sem sentido. A empresa, a obra de sua vida, sangrava por dentro. Durante 2 dias seguidos, a sala de guerra da sede da Ethelred foi um redemoinho de atividade frenética e inútil. As melhores mentes que a vasta fortuna de Julian podia pagar estavam curvadas sobre teclados, seus rostos iluminados por cascatas de código. Todos estavam perplexos. O vírus era uma obra-prima de arte destrutiva. Intocável. Cada especialista, cada consultor trazido dizia a mesma coisa: o sistema inteiro estava perdido. Era preciso apagar tudo e reconstruir a partir do último backup limpo, de uma semana antes, o que significaria uma perda catastrófica de dados e uma humilhação pública da qual talvez nunca se recuperassem. Julian permanecia em meio ao caos controlado, com um nó frio de pavor apertando seu estômago. Seu império se desfazia, e todo o seu dinheiro e poder eram inúteis. Seus especialistas haviam falhado. Seus sistemas haviam falhado. E, naquele momento de desespero absoluto, sua mente não se voltou para outro consultor caro, mas para o dossiê fino sobre sua mesa. Pensou na mulher que havia enxergado a falha na fortaleza da Omnicorp. A mulher de coragem silenciosa e mente brilhante, que descansava em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, se recuperando do esgotamento. Engolir um orgulho de toda a vida foi como engolir cacos de vidro. Ele saiu da sala de guerra, ignorando as perguntas desesperadas de Marcus Thorne, e dirigiu de volta ao bairro de Helena. O sol se punha, lançando sombras longas e cansadas sobre a cidade. Subiu os degraus gastos do prédio dela e bateu à porta, o coração martelando com uma estranha mistura de esperança e humildade. Helena abriu a porta, os olhos se arregalando em choque e apreensão ao vê-lo. Estava pálida, enrolada em um grosso cardigã, mas seu olhar era direto. Sr. Croft, disse ela, a voz calma mas firme, Senhorita Vance. Helena, começou ele, as palavras soando estranhas e pesadas em sua boca. Peço desculpas pela intromissão. Eu preciso da sua ajuda. Ele explicou a situação. Escancarou a crise que ameaçava destruir sua empresa, o fracasso absoluto de toda a sua equipe. Não suavizou nem minimizou o desastre. Pela primeira vez em anos, foi completamente honesto, vulnerável. Contou que havia lido seu dossiê, que sabia o que ela tinha feito na Omnicorp e que acreditava ser a única pessoa capaz de enxergar o que seus especialistas não conseguiam. Helena ouviu atentamente, o rosto indecifrável. Ele percebeu um lampejo de hesitação em seus olhos, a desconfiança compreensível de uma mulher que havia sido queimada pelo mesmo mundo que ele representava. Não tinha motivo algum para ajudá-lo. Sua empresa fazia parte do sistema que a havia condenado ao ostracismo. Mas então, enquanto ele descrevia a natureza elegante e insidiosa do código malicioso, viu uma mudança. Uma centelha brilhou em seus olhos, a centelha da artista, da construtora, da solucionadora de problemas. O desafio intelectual era uma canção de sereia à qual não podia resistir. Vou precisar de acesso ao seu sistema central, disse simplesmente. E ninguém olhando por cima do meu ombro. A sala de guerra silenciou quando Julian voltou com Helena ao seu lado. O mar de rostos ansiosos e exaustos se virou para encará-los. Ele viu incredulidade, confusão e, em Marcus Thorne, desprezo aberto. Julian, o que é isso? Exigiu Marcus, gesticulando com desdém para Helena. Estamos no meio de um apocalipse corporativo e você traz uma temporária da digitação de dados. Esta é Helena Vance, disse Julian, sua voz cortando o ar com autoridade inquestionável. E nas próximas horas, ela estará no comando. Vocês vão dar a ela tudo o que precisar e ficar fora do caminho. Entendido. Marcus ficou boquiaberto, o rosto ficando vermelho manchado, mas se calou sob o olhar frio e firme de Julian. Helena ignorou o drama. Recolheu-se em si mesma, toda a atenção voltada para dentro enquanto se sentava diante do terminal principal. Seus dedos, longos e elegantes, pairaram por um momento sobre o teclado, e então começaram a se mover. Não era a digitação frenética e barulhenta dos outros programadores. Era uma dança fluida e rítmica.
Não estava apenas escrevendo código, estava compondo música. Durante horas, o único som era o clique suave das teclas. Ela não atacou o vírus diretamente, como os outros haviam feito. Movia-se ao redor, através dele, mapeando sua estrutura, aprendendo sua linguagem. Viu o que os demais não tinham visto. O vírus não era apenas uma arma, era uma declaração. O programador que o criou era brilhante, um artista do caos. Mas em sua arte havia deixado uma assinatura, um floreio lógico repetido que era a chave para desfazê-lo. Enquanto a equipe de Julian tentava construir uma represa para deter um rio, Helena cavava um novo leito para desviá-lo. Começou a escrever um contra-script, um código tão elegante e simples que parecia quase absurdo. Não combatia o vírus. Conversava com ele. Usava a própria lógica de replicação do vírus contra si, introduzindo um comando paradoxal que obrigava o código malicioso a reverter meticulosamente cada alteração feita. O vírus estava sendo enganado para curar o sistema que havia nascido para destruir. Marcos Thorne observava, braços cruzados, seu ceticismo derretendo-se lentamente em incredulidade e depois em assombro puro. Estava testemunhando um nível de genialidade que só havia lido em livros. Helena não era apenas uma programadora, era uma virtuosa. Com uma última e delicada batida de tecla, terminou. Recostou-se, soltando um suspiro profundo. Na tela principal surgiu uma barra de progresso. Restauração de dados. A porcentagem começou a subir. 10%. 30%. 70%. 100%. Uma mensagem brilhou em verde, integridade do sistema verificada. Código malicioso erradicado. Um silêncio atonito preencheu a sala, seguido por uma onda lenta e crescente de aplausos incrédulos. Os programadores exaustos se levantaram, seus rostos iluminados de respeito pela mulher silenciosa que acabara de realizar o impossível. Marcos Thorne se aproximou dela, sua arrogância completamente desfeita. Isso foi extraordinário, disse, a voz humilde. Nunca vi nada igual. Julian sentiu um turbilhão de algo mais poderoso do que o alívio. Era a vindicação. Ele havia confiado em uma pessoa em vez de em um sistema, e fora recompensado. Deu um passo à frente e se dirigiu a todos os presentes. Todos, anunciou, sua voz firme e carregada de uma nova paixão, devo a vocês uma apresentação. Esta é Helena Vance. Ela acaba de salvar esta empresa. O que talvez não saibam é que, há 2 anos, ela sacrificou sua carreira para expor uma enorme violação ética na Omnicorp. Foi colocada na lista negra por sua integridade. Uma indústria que deveria tê-la celebrado tentou enterrá-la. Pois bem, a partir de agora, seu exílio acabou. Olhou diretamente para Helena, seu olhar trazendo um pedido de desculpas e uma promessa. Bem-vinda de volta. No dia seguinte, Helena se sentou diante de Julian em seu vasto escritório banhado de sol. A cidade se estendia abaixo deles, já não como símbolo de poder, mas como um horizonte de possibilidades. Quero oferecer a você o cargo de Marcos, disse Julian sem rodeios. Diretora de tecnologia. Peça o salário que quiser. Seja qual for, eu pago o dobro. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Helena. 1 ano atrás, até mesmo uma semana atrás, essa oferta teria sido a resposta a todas as suas orações. Agora, algo dentro dela havia mudado. Obrigada, Sr. Croft. É uma oferta incrível. Mas não é o que eu quero. Julian se inclinou para frente, a testa franzida. O que você quer? Estes últimos 2 anos, começou ela, com a voz ganhando firmeza, foram duros. Mas me ensinaram algo. A tecnologia sem consciência é perigosa. A genialidade sem empatia é vazia. Não quero apenas construir sistemas melhores. Quero construir um mundo melhor com eles. Fez uma pausa, respirou fundo e expôs sua visão. Quero criar uma nova divisão dentro da Ethelred. A Fundação para a Ética e Inclusão Digital. Quero abrir academias gratuitas de programação em bairros como o meu. Quero firmar parcerias com a ONGs, desenvolver tecnologia de código aberto para elas. Quero ser a bússola moral desta empresa. Julian ouviu, cativado. Ela estava rejeitando poder e riqueza em nome de um propósito. Estava-lhe oferecendo não apenas salvar a empresa, mas redimi-la. Redimi-lo. Um sorriso lento e genuíno se espalhou em seu rosto, alcançando seus olhos pela primeira vez em anos. Acho que essa é a melhor ideia que já ouvi, disse. A Fundação terá todo o meu apoio e um orçamento que garantirá seu sucesso. Você pode escrever seu próprio futuro, Helena. O epílogo dessa história não foi escrito em dias ou semanas, mas ao longo dos 2 anos seguintes. A Fundação Ethelred para a Alfabetização e Ética Digital tornou-se realidade, com Helena Vance como sua celebrada fundadora e presidente. O primeiro centro comunitário abriu em seu antigo bairro,
um farol de esperança e oportunidade, cheio de computadores de última geração e jovens ansiosos por aprender. Helena floresceu em sua nova função. A maternidade havia suavizado suas arestas, e a liderança lhe dera uma confiança renovada. Sua filha, uma menina alegre chamada Lily, tornou-se visitante frequente tanto da fundação quanto da sede da Ethelred, muitas vezes encontrada sentada no colo de Julian Croft em seu grande escritório, brincando com um tablet que ele projetara para ela. A visão do outrora temido CEO explicando pacientemente linhas de código simples para uma garotinha risonha tornou-se comum e comovente. O homem frio e isolado havia desaparecido, substituído por alguém que ria com facilidade e ouvia com atenção. Encontraram um novo propósito, não como conquistador de mercados, mas como construtor de futuros. Ele e Helena forjaram uma parceria profunda e poderosa, baseada no respeito mútuo e em uma visão compartilhada. Ele fornecia os recursos, ela, a alma. Marcus Thorne, profundamente transformado, oferecia noites e fins de semana como mentor dos alunos mais brilhantes da Fundação, descobrindo mais satisfação em ensinar uma adolescente a construir seu primeiro aplicativo do que jamais encontrar em fechar um contrato multimilionário. Numa tarde fresca de outono, Julian e Helena estavam em um terraço, observando a construção de seu terceiro centro comunitário. Lily corria por perto, perseguindo uma borboleta, sua risada se espalhando na brisa. Sabe, disse Julian baixinho, observando os guindastes da empresa contra o horizonte, naquela noite você não apenas salvou a Ethelred. Você me salvou. Helena o olhou, os olhos aquecidos. Nós nos salvamos mutuamente. Julian Croft havia construído um império acreditando que as pessoas eram o elo mais fraco. Aprendeu, com uma funcionária grávida da digitação de dados, que os maiores ativos nunca aparecem em um balanço. Descobriu que a verdadeira força não é a ausência de vulnerabilidade, mas a coragem de abraçá-la. Aprendeu que a medida autêntica de uma pessoa não está em seu título, mas em sua integridade, e que um único ato de compaixão pode reescrever o código de nossas vidas, criando um novo e belo programa que jamais imaginaríamos.